A história mais poderosa já contada. Do Gênesis ao Apocalipse. A origem, a queda e a redenção do mundo. Reinos vão cair, profecias atravessarão séculos e um sacrifício mudará tudo. Uma jornada de fé, amor e perseverança. Veja agora um resumo dos principais eventos narrados no livro da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque esta não é apenas uma história, é a verdade que atravessa os tempos. No princípio, não havia som, nem forma, nem tempo, apenas o vazio. E Deus, com uma palavra, ele rasgou a escuridão. Haja luz. E a luz nasceu, separando dia e noite como véus de fogo e sombra. Ele ergueu os céus como um manto, firmou a terra sobre o abismo e ordenou que as águas se recolhessem, revelando o chão seco. Plantas brotaram, estrelas dançaram no firmamento, e os animais preencheram os mares e campos. Mas ainda faltava algo. No sexto dia, Deus curvou-se sobre o pó, e ali, com suas próprias mãos, moldou o homem. Um corpo de barro simples e frágil, até que o sopro do Eterno o preencheu, e o homem abriu os olhos. Foi ali que começou a história da humanidade, com um suspiro divino no silêncio do mundo novo. Mas Adão não estava completo. Em meio à beleza do Éden, ele deu nome a todas as criaturas, mas nenhuma era como ele. Então Deus o adormeceu e fez nascer a mulher. Eva, não feita do barro, mas da costela do próprio homem. Quando Adão a viu, soube que ela era parte dele. Juntos caminharam entre rios, árvores e animais selvagens. Deus os visitava no fim do dia. Havia paz, inocência e comunhão. Mas havia também um limite, uma árvore, um fruto, uma ordem. Não comam. Foi então que a serpente falou, e Eva ouviu. Seus olhos se fixaram no fruto, e com as mãos trêmulas, ela colheu o que era proibido. Ela comeu. E Adão, ao seu lado, também comeu. O mundo estremeceu. A vergonha os cobriu como um véu. A voz de Deus ecoou, e eles se esconderam. Pela primeira vez o homem fugiu do Criador. O paraíso, antes cheio de vida, agora se fechava atrás deles. Um anjo com espada em chamas guardava a entrada. E assim, com uma escolha, a humanidade caiu. O pecado entrou. E a longa história da redenção começou. Após a queda, a terra começou a se encher. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, cresceram. Dois irmãos que caminharam por caminhos distintos. Abel cuidava de rebanhos, Caim trabalhava a terra. Um dia, ambos ofereceram seus dons a Deus. Abel levou o melhor de seus cordeiros, Caim frutos da colheita. Mas Deus viu o coração por trás do presente e aceitou a oferta de Abel, recusando a de Caim. A inveja cresceu silenciosa como erva daninha. O rosto de Caim se fechou. Suas mãos se tornaram pesadas. E mesmo depois de um alerta divino, ele cedeu. Ele chamou o irmão para o campo. E ali levantou a mão que fez Abel cair. E o sangue tocou o solo. Era o primeiro assassinato. O primeiro luto. As gerações se multiplicaram. E com elas a maldade. A terra, antes cheia de vida, agora transbordava violência, corrupção e crueldade. Os homens haviam esquecido seu Criador, mas em meio à escuridão, um homem brilhou, Noé. Justo e íntegro, ele caminhava com Deus enquanto o mundo seguia por outro caminho. Então veio a ordem divina: constrói uma arca. Mesmo sem chuva, sem mar por perto, Noé obedeceu. Durante anos martelou madeira enquanto era ridicularizado por vizinhos que riam da ideia de um juízo invisível. Mas Deus não queria apenas salvar uma família, queria preservar a vida. Então, de dois em dois vieram os animais, feras da selva, aves do céu, criaturas da terra, grandes e pequenas, domesticadas e selvagens. Foram colocados dentro da arca, macho e fêmea, conforme Deus ordenara. E então, o céu se abriu. As fontes do abismo jorraram. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites sem cessar. Montanhas desapareceram, cidades afundaram, gritos se perderam sob as águas. E a arca flutuou. Dentro dela uma família, um remanescente, um futuro. Quando as águas finalmente baixaram, a arca repousou sobre a terra seca.
Uma pomba voou e voltou com um ramo. Era o sinal. A vida recomeçava. Após o dilúvio, os homens voltaram a crescer em número e em orgulho. Falavam a mesma língua, sonhavam os mesmos sonhos e decidiram se tornar deuses de si mesmos. Em uma vasta planície começaram a erguer uma torre. Não era apenas pedra sobre pedra, era vaidade sobre vaidade. Façamos um nome para nós, diziam. Alcancemos os céus. Tijolos, cimento e a estrutura subindo como um desafio aos céus. Mas Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E ali, onde a unidade servia ao orgulho, ele agiu. De repente as palavras se embaralharam. Os olhos ainda se reconheciam, mas as vozes não mais se entendiam. Confusão, gritos, ferramentas largadas no chão. O projeto parou. E os homens, antes unidos pelo ego, foram espalhados pelos ventos. Foi o fim da torre, o fim da arrogância e o início das nações. Cada povo seguiu seu caminho. Cada língua criou seu próprio Deus. A verdade foi fragmentada e os altares multiplicaram-se em silêncio. Em meio a esse mundo quebrado, de muitos deuses e corações perdidos, Deus falou com apenas um homem. E esse homem ouviu. Seu nome era Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Assim começou uma nova jornada. Não mais de torres feitas por orgulho, mas de fé erguida sobre promessas eternas. Não houve mapa, não houve garantia, apenas uma promessa. Farei de ti uma grande nação. E ele partiu. Deixou sua casa, suas raízes, sua segurança, caminhando por desertos apenas guiado pela voz do invisível. Os anos passaram. A velhice chegou. O ventre de Sara, sua esposa, permanecia estéril. Mas mesmo assim, ele não deixou de crer. E quando tudo parecia impossível, nasceu o menino, Isaque. A promessa viva em forma de carne e sangue. Abraão não foi apenas pai de um filho, tornou-se pai da fé. Sua obediência se tornou alicerce para reis, profetas e para a história da redenção. Gerações depois, outro homem também seria provado. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi levado para uma terra estrangeira, o Egito. Com sabedoria, fidelidade e coragem, José interpretou sonhos, conquistou a confiança do faraó e foi exaltado ao posto de governador do Egito, a segunda autoridade mais poderosa do império. No auge do poder, reencontrou os irmãos que o haviam traído. Eles estavam famintos, desesperados. José, porém, não retribuiu o mal com o mal. Em vez disso, escolheu perdoar, acolher e alimentar sua família. Os anos se passaram. Seus descendentes cresceram, multiplicaram-se e tornaram-se uma nação. Mas em terra estrangeira, aquela nação perdeu a liberdade. O povo que um dia foi acolhido no Egito, agora gemia sob o peso da escravidão. O trabalho forçado, as correntes, os açoites, tudo clamava por justiça. E Deus ouviu. Movido por compaixão, o Senhor levantou um libertador, Moisés, o homem que trocou os palácios do Egito pela voz do deserto. Diante do faraó, ele declarou com ousadia: "Deixa o meu povo ir." E quando o coração do rei se endureceu, Deus mostrou seu poder com sinais e pragas que abalaram a terra. Finalmente livres, os israelitas partiram, mas logo se viram encurralados com o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás. O medo tomou conta, mas Deus não os havia abandonado. Moisés, em obediência, ergueu o cajado. E o impossível aconteceu. O mar se abriu. Paredes de água se ergueram de cada lado, e o povo passou a pé, deixando para trás o cativeiro e iniciando uma nova jornada rumo à liberdade e à promessa da terra prometida. O Deus que ouve o clamor dos oprimidos também é o Deus que faz um caminho onde não há caminho. Depois de atravessar o mar, o povo caminhou pelo deserto, carregando no peito a memória da escravidão, mas com os olhos voltados para a promessa. A liberdade havia sido conquistada, mas agora era preciso aprender a viver como um povo livre, separado, guiado por Deus. Foi então que, ao pé de um monte sagrado, eles pararam. E ali, no Sinai, algo ainda mais grandioso aconteceria.
O Senhor, que os libertou com mão forte, agora se revelaria com voz poderosa. O chão tremia. Relâmpagos cortavam o céu. Um povo, reunido ao pé do monte, aguardava com temor e reverência. Naquele lugar sagrado, o Senhor chamou Moisés para subir. Ele permaneceu por 40 dias e noites diante da glória divina. E então, Deus entregou a ele as tábuas da aliança, escritas pelo próprio dedo de Deus. Nelas estavam os 10 mandamentos, não apenas regras, mas princípios eternos. Palavras que revelavam o caráter de Deus e apontavam o caminho da vida. Um código moral que separaria Israel das demais nações. Os anos se passaram, e quando Moisés cumpriu sua missão e partiu, era hora de um novo líder se levantar. Foi então que o manto da liderança passou para Josué, um homem de coragem, fé e obediência. Com o coração firme na promessa, Josué conduziu Israel rumo à terra que havia sido prometida séculos antes a Abraão. Mas antes de tomar posse da herança, um obstáculo grandioso se erguia diante deles: Jericó, uma cidade fortificada, com muralhas altas e intransponíveis. Deus, porém, não age pelos caminhos humanos. Em vez de espadas, ele ordenou trombetas. Em vez de guerra, silêncio e obediência. Por 6 dias, o povo marchou ao redor da cidade em silêncio. No 7º dia, ao som das trombetas e ao grito do povo, as muralhas ruíram diante dos olhos de todos. A vitória não veio pela força, mas pela fé. E com Jericó vencida, Israel começou a tomar posse da terra prometida. A promessa feita a Abraão, de uma terra para seus descendentes, começava enfim a se cumprir diante de seus filhos. Um novo capítulo se abria. O tempo da conquista havia chegado. Mas mesmo com a terra habitada, o coração do povo ainda precisava de direção. Reis se levantariam, juízes seriam enviados, e Deus continuaria a agir através dos improváveis. Foi nesse cenário de desafios e conflitos que surgiu um novo protagonista da história sagrada. Não era um general experiente, nem um guerreiro renomado. Golias, o gigante filisteu, se colocava dia após dia diante do povo e desafiava: quem se atreve a me enfrentar? Ninguém ousava, exceto um: Davi. Com seu estilingue na mão e 5 pedras no alforje, ele não confiava em sua força, mas na fidelidade do Deus que o acompanhara nos campos e o livrara de leões e ursos. Num instante a pedra voou, e no outro, o gigante já estava caído. A vitória não veio da experiência, nem do tamanho, nem do poder humano. Veio da fé, da certeza de que, quando Deus está com alguém, até o menor pode derrotar o maior. Davi não apenas venceu Golias, ele se tornou o símbolo de que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. E sua história não terminou naquele campo de batalha. Anos depois, o pastor se tornou rei, e o trono de Israel foi fortalecido por suas conquistas e sua adoração. Mas seu maior legado não seria apenas militar, seria espiritual. Foi de sua linhagem que veio Salomão, seu filho. E assim como o pai enfrentou gigantes com fé, o filho enfrentou o peso da liderança com humildade. Ainda jovem, diante da imensa responsabilidade de governar o povo de Israel, Salomão clamou a Deus com humildade. Poderia ter pedido riquezas, vitórias ou fama, mas pediu sabedoria. E o Senhor se agradou do seu coração. Salomão se tornou conhecido em toda parte pela profundidade de sua mente e pela justiça de suas decisões. Reis e rainhas de terras distantes vinham ouvir seus conselhos. Seu reinado foi um tempo de estabilidade e esplendor em Israel. Mas os dias de ouro não duraram para sempre. Com o passar do tempo, os corações se afastaram. A mesma nação que havia experimentado a presença de Deus no templo passou a buscá-lo cada vez menos. Então Deus enviou profetas, vozes solitárias que clamavam no meio da multidão, homens comuns com mensagens eternas, mas foram rejeitados. Jerusalém caiu, os muros foram derrubados e o povo levado cativo para a Babilônia. Mesmo assim, Deus não havia abandonado seu povo. Mesmo longe da terra prometida, havia corações que permaneciam fiéis. Entre eles estava Daniel. Seu corpo estava na Babilônia, mas seu coração permanecia em Deus. Por isso, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus
fechou as bocas das feras. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se curvar diante da estátua do rei. Foram lançados em uma fornalha ardente, mas não foram consumidos. Alguém caminhava com eles no fogo. Alguém como o Filho de Deus. Mesmo em cativeiro, Deus permaneceu presente. Mesmo entre as cinzas do julgamento, sua fidelidade brilhou como ouro purificado no fogo. O exílio não foi o fim. Foi o solo onde a esperança foi provada e preservada. Entre os escombros de uma cidade devastada e os lamentos de um povo cativo, a voz dos profetas ecoou como um sussurro persistente de Deus no meio do caos. Um dia, a luz voltaria a brilhar. Eles anunciaram com convicção e coragem que um Messias viria. Não um rei como os outros, nem um libertador com espada em punho, mas um servo, um homem de dores, que carregaria sobre si o peso do pecado e da injustiça. Foi então que, em uma noite silenciosa, sob o céu estrelado de uma pequena vila chamada Belém, cumpriu-se a promessa há tanto tempo anunciada. Não foi nos palácios de reis, nem nos corredores do poder, mas em um estábulo simples, entre animais e palha, que nasceu aquele que dividiria a história em antes e depois. Naquela noite, a eternidade tocou o tempo. O Verbo se fez carne. Deus caminharia entre os homens. A luz havia chegado, e com ela, a esperança de redenção para toda a humanidade. Jesus Cristo caminhou por vilarejos esquecidos e cidades agitadas, entre multidões famintas, não apenas de pão, mas de sentido. E o vento, que antes rugia em tempestade, se calou diante de sua voz. Mas entre todos os prodígios havia um milagre maior, um que não podia ser visto com os olhos, mas sentido na alma. Jesus amou. Amou os pecadores, amou os desprezados, amou até os que o traíram, zombaram, negaram e pregaram-no numa cruz. Perdoou do alto da dor, quando tudo em volta gritava ódio. Seu maior milagre foi esse amor que não exigia mérito, que alcançava até os mais endurecidos. E enquanto ensinava, deixava claro: o reino de Deus não começa com poder ou conquistas externas. Ele começa no interior, no coração transformado, no perdão oferecido, na justiça vivida, na graça recebida e compartilhada. Mas esse reino, tão diferente dos reinos humanos, não foi compreendido por todos. Seu amor incondicional incomodou os religiosos, sua verdade confrontou os poderosos, e sua entrega silenciosa desafiou a lógica do mundo. Então chegou a hora. A razão da sua chegada ao mundo. Ele foi traído. E não por um inimigo distante, mas por um amigo próximo, alguém com quem partilhara o pão. Judas Iscariotes entregou Jesus nas mãos dos homens. E então começou a noite mais escura da história. Foi julgado injustamente, acusado por falsas testemunhas, condenado por um tribunal que preferiu a mentira à verdade. Pôncio Pilatos lavou as mãos, mas não limpou a culpa do mundo. O povo, aquele mesmo que dias antes o aclamava com ramos e hosanas, agora clamava: crucifica-o. Levaram-no até o Gólgota. Pregaram-no numa cruz entre ladrões como se fosse o pior dos criminosos. Coroaram-no com espinhos. Zombaram de sua realeza. Ferido, sangrando, humilhado. Ainda assim, ele orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que ali, pendurado entre o céu e a terra, o Cordeiro de Deus entregou seu espírito. O véu do templo se rasgou. A terra tremeu. O céu escureceu. O Filho de Deus morreu. Mas a morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia, quando ainda era madrugada, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou, vivo, glorificado, vitorioso. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno. A cruz não foi o fim, foi o início. O início da reconciliação entre Deus e o homem. O início de uma nova aliança, selada com sangue, firmada com graça. O início da salvação. Há muitos séculos depois, um desses discípulos, já envelhecido e exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão extraordinária. João viu selos sendo rompidos, cada um liberando juízo sobre a terra. Ouviu as trombetas soarem, sacudindo os reinos dos homens. Contemplou bestas que surgiam das profundezas
e um dragão que guerreava contra os santos. Foi mostrado o clamor dos mártires, os cálices da ira e a batalha final entre o bem e o mal. E então se ouviu uma voz: Eis que faço novas todas as coisas. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. O tempo da separação terminará, e os redimidos viverão eternamente diante do trono. E assim termina, ou talvez começa, a maior história já contada. Desde o Éden até a Nova Jerusalém, a Bíblia revela o plano eterno de Deus: criar, redimir e restaurar. Um Deus que ama, que chama, que perdoa, um Salvador que se entregou por amor, um Espírito que habita, guia e consola. A Bíblia não é apenas um livro, é uma carta de amor, um mapa para o coração humano, uma promessa viva. E sua última palavra ecoa com esperança: Jesus virá, e com ele, a eternidade. Seja muito bem-vindo ao Atlas da Fé. No próximo vídeo, vamos contar a história de Jesus. Fique com a gente para acompanhar com mais detalhes toda a saga do Filho de Deus. Seu nascimento, envolto em simplicidade, mas cercado de glória. Seu crescimento em graça diante de Deus e dos homens. A missão que mudou o curso da humanidade e sua entrega voluntária na cruz, com a vitória sobre a morte na ressurreição. A cada episódio, vamos caminhar lado a lado com aquele que é o caminho. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare o coração. A história mais poderosa já contada está apenas começando.